em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica. Ambientes gelados, com luz artificial e ruídos estranhos, onde máquinas substituem os homens na tarefa de memorizar, calcular, pensar, decidir. Mas a verdade é que esse clima já saiu da ficção e se instalou na realidade. Hoje, a microeletrônica é a segunda maior indústria do mundo, só perde para a do petróleo. E o Brasil ocupa o 8º lugar do mundo nesse campo. De acordo com Otávio Gennari Neto, secretário especial de Informática, cerca de 4.000 computadores operam no país. E quem vive numa cidade grande mantém contato constante com essas máquinas. A população média de São Paulo teria um contato indireto, nem sempre direto, cerca de 15 a 20 vezes por dia com um computador eletrônico. Esses contatos indiretos podem ser através das contas de luz, água, gás e telefone, todas processadas por computadores. Mesma coisa com as multas de trânsito, os olerites de pagamento, os extratos bancários, os impostos. Até a sorte nos cartões da Loto e da Loteca é controlada por computadores. Quando você compra uma passagem de avião em São Paulo, a funcionária da companhia aérea consulta um terminal, ligado eletronicamente a um computador central, que informa números e horários de voos, se tem lugar ou não, e garante ou não a reserva. E as cartas que chegam ou saem da cidade passam por uma central de triagem, onde computadores fazem a leitura dos CEPs e distribuem os envelopes para seus destinos. Com um mini computador doméstico, uma pessoa pode organizar o orçamento familiar, controlar todas as contas e o estoque da despensa, estudar, criar jogos e brincadeiras e, como diz o engenheiro José Roberto Trindade, que tem um desses aparelhos em casa, até arquivar receitas de bolo. Então era só colocar, pedir o número da receita, a receita apareceria na tela. Você colocaria o número de pessoas e daria a quantidade exata para se fazer para 2 pessoas, ou para 10, ou para 100, a quantidade que você colocar sem maiores cálculos. É só colocar no teclado quantas pessoas imediatamente aparecem. E, de acordo com o diretor do Centro de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, o computador já está entrando nas casas brasileiras. Os microcomputadores podem também ser uma forma de distrair as crianças, mesmo os adultos, já que são programáveis para realizar jogos e brincadeiras. Os preços variam de 100 mil a 6 milhões de cruzeiros. Há uma grande curiosidade por este terminal que a Telesp trouxe para a exposição. Em São Paulo, 1.000 terminais de consulta como este já estão instalados. O usuário aluga os serviços de 30 fornecedores e pode receber por linha telefônica notícias de 2 jornais diários, prognósticos esportivos e até saber do horóscopo chinês. Vocês vão ver agora algumas das novidades de uma grande feira que começa depois de amanhã em São Paulo. Uma feira com negócios que devem passar de 800 milhões de dólares e vai ser visitada por mais de 400 mil pessoas. A Feira Internacional de Software, a última palavra em matéria de computadores. Papel, caneta, agenda, pastas, grampeador, desgrampeador, lixeira, telefone, fax. Um executivo não teria como trabalhar sem estas ferramentas todas, que são fundamentais no escritório moderno, mas que já estão com os dias contados. No escritório do futuro, o executivo vai continuar grampeando, escrevendo e telefonando, mas os velhos equipamentos que ocupam tanto espaço não vão ficar mais espalhados sobre a mesa, e sim aqui, na tela do computador. Em São Paulo, o primeiro escritório do futuro já está funcionando e só trabalha com computadores de última geração. Todos os equipamentos necessários, como agenda, fax, grampeador, caixa de correspondências e até uma lixeira, podem ser acionados com uma caneta de fibra ótica. Um exemplo, a funcionária abre o arquivo, puxa um formulário e preenche uma requisição de verba para a viagem. Em poucos segundos e sem sair da cadeira, ela envia o formulário para o diretor da empresa. O recado pelo telefone digital é um reforço e também vai ficar armazenado na memória do computador. Preciso da sua aprovação dessa verba o mais rápido possível. Obrigada. Todos os documentos da empresa são arquivados em discos óticos e podem ser consultados a qualquer momento com a ajuda de um robô. O futuro
futuro também reserva novidades na produção de revistas, livros e jornais. Essa estação, que vai imprimir uma revista durante a feira, pode substituir desde um laboratório de fotos até uma gráfica. O scanner usa uma filmadora para digitalizar uma fotografia colorida e até mesmo um objeto tridimensional como este relógio. Outro aparelho transporta slides para a tela do computador. A câmera digital dispensa os filmes comuns. A revelação é automática. O resultado final dos 3 processos, impresso numa folha de papel, é surpreendente. A maioria das grandes obras de arte é do tempo em que computador não passava de um sonho. Coisa de gênios como Leonardo da Vinci, em que pouca gente acreditava na época. Mas uma das atrações da Feira Internacional de Software, por certo, surpreenderia o próprio da Vinci. Com um disquete como esse aqui, qualquer pessoa pode conhecer acervos maiores que o do MASP, o maior museu da América Latina, sem sequer sair do lugar. São 3.200 obras que contam a história de 2 séculos de pintura no Brasil. O computador fornece dados completos da vida e obra de 2.000 artistas. O mais interessante é que o próprio computador faz em segundos reproduções fiéis de telas que levaram meses ou anos para ficarem prontas. O computador já deixou de ser um bicho de 7 cabeças. Agora, quem não tem tempo a perder pode optar por um modelo portátil como esse aqui, do tamanho de uma agenda comum, mas com a capacidade de um computador normal. Enquanto eu espero o meu pedido aqui no restaurante, eu posso não só consultar a agenda pessoal, como também fazer qualquer tipo de cálculo e ainda escrever o texto desta reportagem, que vai ficar armazenado num pequeno disquete e que pode ser alterado quantas vezes eu quiser. Se depender da curiosidade das pessoas, muita gente que nunca sonhou em utilizar um computador, com certeza vai entrar na era da informática. Olha, eu achei fantástico. Na minha profissão ia ser maravilhoso. Eu poderia até programar o estoque da fábrica no computador. Quer dizer, chega no cliente, precisa saber quanto eu tenho em estoque, o próprio computador já me dá a quantidade. Esse computador ele teria um bom uso na sua casa? Ah, tranquilamente. É fácil transportar para quem trabalha, fazer toda a agenda com criança, pediatra, tudo mais. Escola, todos os deveres. Uma receitinha de bolo também daria, né? Dá, e inclusive você pode fazer um livro todo aí, né? Você pode colocar e fica muito mais prático na hora de você precisar da receita. Você põe do lado da mesa ou da pia e ali você tem todos os dados. Eu acho que facilitaria bastante. Até na cozinha? Até na cozinha, claro. E para quem ainda acha que o computador é uma coisa muito complicada, a última novidade é este modelo que fala com o usuário. Todas as informações sobre como utilizar o computador são gravadas em compact disc. Assim, a própria máquina vai orientando o operador, chegando até mesmo a corrigi-lo quando ele erra. Pressione a barra de espaço para que o próprio David entre com os comandos necessários. É difícil de acreditar, mas este garoto de 11 anos é o maior especialista brasileiro em jogos de computador.